Olá, boa noite, paz seja com todos. Começando mais uma palavra diária, uma palavra de conforto. Desde já agradeço aos nossos pastores, o pastor Edson, a pastora Miriam, da Igreja do Evangelho Quadrangular, em Itaquá, Vila São Carlos. Agradeço pelo apoio e pela oportunidade. E hoje eu quero trazer uma palavra, assim como nossos irmãos, nossos companheiros aí de ministério já têm trazido essas palavras nos dias anteriores. Eu quero dar continuidade aqui a tudo que já foi falado, não trazendo algo novo, mas algo que a gente precisa refletir sobre esse momento a qual nós estamos passando. E dentro disso eu quero ler um texto que está no livro de Salmos, o Salmo 42. Salmo 42, o verso 1, que diz assim, ó: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunta a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos. Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus onde está? Porque você está abatida, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Quero fazer uma oração. Espírito Santo, estamos aqui em Tua presença, diante de Ti, Senhor, cheios da Tua presença, cheios da Tua alegria. Queremos desde já agradecer pela salvação que há em Cristo Jesus para todos aqueles que creem. Somos gratos, Senhor, por podermos participar, Senhor, da sua mesa, podermos participar, Senhor, do corpo, de servir a mesa, Senhor. E que o Senhor possa, através dessa palavra, através desse vídeo, alcançar os corações, as vidas, Senhor, a qual o Senhor tem um grande propósito, Senhor. Eu peço que o Senhor leve um ânimo, Senhor. Que o Senhor leve, Senhor, a transformação. Que o Senhor traga a renovação. Assim, Pai amado, como o profeta Abacuque, Senhor, diz, ora, Senhor, no seu livro, Pai, ele diz: aviva a tua obra no meio do teu povo. Eu clamo aqui, Senhor, por esses irmãos, Senhor, por aqueles que estão caídos, por aqueles que estão desanimados, por aqueles que já não estão mais, Senhor, por aqueles que já desistiram, Senhor, de viver esse cristianismo ao qual, Pai amado, nos traz a revelação do verdadeiro Deus, do verdadeiro Senhor, do verdadeiro Criador, Pai. Aviva a tua obra no meio da tua igreja, aviva a tua obra no meio do teu povo, em nome de Jesus. Amém? Um texto que eu trouxe hoje é proposital, é um texto ao qual eu me familiarizo muito, porque é um texto onde fala sobre uma diversidade, não somente Davi, mas aqueles que entoavam esse salmo como um cântico. Os filhos de Corá são pessoas que passaram por muitas adversidades, mas eu quero focar aqui em Davi. E desde já eu quero deixar uma pergunta para você. De que lado
você está? Essa é uma pergunta para você refletir. De que lado você está? Você já se decidiu de qual lado você está? É muito importante que você saiba e tenha a decisão correta de saber de qual lado você está. Tem até, né, uma historinha infantil a qual as tias contam, né, para as crianças, para os juniores, que havia um homem que estava em cima do muro e de um lado estavam os anjos e do outro os demônios, e eles falavam, né, chamavam esse homem, né, para ir. Os anjos falavam pro anjo, pro homem descer do muro, ir para aquele lado, ir pro lado dos anjos. Enquanto isso, do lado dos demônios não havia manifestação nenhuma, né? Eles não falavam nada, eles só observavam. Mas os anjos, com todo o seu gesto de amor, de querer o bem daquele homem, dizia para ele: não desce desse muro e venha para o nosso lado, fique desse lado. E o homem questionou, o homem achou intrigante aquilo, os demônios não se manifestavam em momento algum, e ele questionou os demônios: por que vocês não falam nada para mim descer do muro, enquanto os anjos aqui clamam para que eu desça para o lado deles? E um dos demônios respondeu: porque só o fato de você estar em cima do muro já significa que você está do nosso lado. O que essa historinha traz de reflexão para nós? A gente não pode ter dúvida, a gente não pode ter uma incerteza sobre quem nós servimos, sobre quem nós somos, sobre o Cristo ao qual um dia nós entregamos as nossas vidas. A gente precisa entender que momentos de adversidades, momentos de dificuldades, problemas, todos nós temos, todos vamos passar, todos nós vamos viver. Alguns, como esse momento ao qual estamos vivendo, né, um momento peculiar, a qual a gente não sabe, a gente fica numa dúvida: o que será que vai acontecer, se tudo vai ocorrer bem, se amanhã estará bem, quando vai acabar esta quarentena, esse isolamento. E a gente quer voltar, né, para a igreja, a gente tem lembranças boas dos cultos, de momentos felizes ao qual nós estávamos ali em comunhão, adorando ao Senhor, e isso nos faz falta, isso nos deixa assim um pouco incertos de como será depois, como será a nossa vida depois de tudo isso. Será que tudo voltará ao normal e será como antes? Ou será que nós vamos ter novas experiências, viver um novo momento? Ouvimos muitas vozes proféticas nesses dias, dizendo que a igreja passará por um avivamento, por um despertar como jamais visto antes. E glória a Deus, nós cremos, nós oramos por isso, nós desejamos que isso aconteça. Mas por outro lado também vemos muitas pessoas desanimadas, muitos cristãos incertos do momento, com dúvida do que será, alguns até duvidando do próprio Deus, questionando a igreja, perguntando: e agora, cadê a igreja? Onde está a igreja nesse momento? Onde está Deus nesse momento? Porque Deus permite que nós passamos por isso. E dentro do texto que eu acabei de ler, trazendo para a vida de Davi essa questão, né? E ele era também questionado, né? Onde está o seu Deus? Davi, ele passou por uma adversidade em certo momento, o filho dele, Absalão, ele tomou o trono dele, expulsou ele do reino, e ele saiu do reino. Davi, ele não lutou, ele decidiu não lutar contra o próprio filho, ele não quis lutar, ele sabia que tudo aquilo que ele estava passando era consequência do seu erro lá atrás, né, do seu adultério. Por mais que Davi fosse um homem escolhido de Deus, um homem segundo o coração de Deus, ele errou, ele pecou, ele se arrependeu, ele clamou a Deus, né? Ele pediu a Deus, implorou a Deus para que Deus não retirasse dele a presença de Deus da vida dele. Isso foi um clamor que Davi, ele fez a Deus no momento assim de muito arrependimento, de muita dor. E uma das coisas que a gente pode aprender, né, nesse texto, nesse momento de Davi, de luta, de queda, onde ele caiu e ele pecou,
e que o arrependimento dele foi um arrependimento genuíno. Porque muitas das vezes a gente erra na nossa caminhada, a gente faz coisas erradas que nos traz assim um peso de culpa, a nossa consciência fica culpada, nosso coração fica pesado, a nossa alma parece que fica suja, né? Fica aquela coisa estagnada, a gente não consegue, e por mais que a gente chore e vá diante de Deus, peça perdão, parece que nada muda, nada volta ao normal. Uma das coisas que a gente pode aprender sobre arrependimento é que o arrependimento segundo Deus, ele gera uma tristeza, assim, um lamento para a vida. E que o arrependimento segundo o homem, ele gera uma tristeza para a morte. Tem muitas pessoas, muitos homens de Deus, mulheres de Deus que se afastaram do caminho, desistiram e não conseguem voltar, não conseguem se levantar, porque eles não têm esse arrependimento genuíno. O que seria esse arrependimento genuíno? O arrependimento genuíno seria quando a pessoa, ela se arrepende diante de Deus, ela chora, ela lamenta, não porque ela perdeu alguns benefícios que ela tinha quando ela estava na presença de Deus. Talvez você que esteja me ouvindo, você que vai me ouvir, né? Você possa olhar assim e ver a sua vida, né? Eu estou falando da sua vida e isso está acontecendo com você. Talvez você esteja arrependido, não porque você perdeu a presença de Deus, porque você se afastou de Deus, mas porque você perdeu alguns benefícios que você tinha. Talvez você tinha um cargo, talvez você tinha uma função, e você perdeu essa função, você errou, você se afastou, você perdeu essa função, e essa função te trazia muitos benefícios, você era reconhecido, você tinha acesso mais fácil, né, em algumas questões religiosas, em algumas questões da igreja, e você perdeu esses benefícios. Talvez você perdeu aquele contato com o corpo de Cristo. E esse momento que você está passando, talvez seja um momento que você se pergunte: poxa, mas por que eu não consigo voltar? Por que eu não consigo me firmar na presença de Deus? Dos questionamentos que Davi sofreu era: onde está o seu Deus? Talvez as pessoas também, o mundo também esteja falando para você: onde está o seu Deus? Se você tem Deus, se você é um cristão, por que você está passando por isso? Porque você está sofrendo dessa maneira? Porque você não consegue lutar contra esse pecado, contra esse vício? Porque você se entrega tão facilmente? Davi, quando ele foi tirado do trono, que ele saiu, ele fez um caminho, né, difícil, onde muitos questionavam: onde está o seu Deus agora? E mediante esse lamento, esse cântico, o único desejo que Davi tinha não era o trono. Davi, ele não queria voltar para o trono. O único desejo que ele tinha era de voltar com o povo para adorar o Senhor, porque ali se encontrava, dentro do reinado, dentro do reino, templo, aonde Davi adorava a Deus. Sabe, Davi, ele pecou, Saul pecou, os dois pecaram contra Deus. Só que Saul, ele amava o trono, por isso que ele foi destituído, por isso que ele foi trocado, ele foi tirado do trono. Só que Davi, ele amava a Deus, Davi não amava o trono. Aquilo ali foi consequência do amor que ele tinha por Deus. Porque quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé para ungir um rei, Davi, ele não estava lá na mesa, ele não estava como um soldado, ele estava no pasto cuidando de ovelhas, e naquele pasto ele já adorava a Deus, ele já amava a Deus. Por isso que você precisa definir de que lado você está. De que lado você está? Quem é você? Você está em cima do muro? Você está em cima desse muro, dessa indecisão, desse vício, dessa mágoa, desse rancor? Talvez o muro tenha um nome.
Esse muro tem um nome, seja uma mágoa, seja um rancor, seja um ódio, seja algo, uma falta de perdão, que você se agarrou tanto a isso, que isso se tornou um empecilho na sua vida e você não consegue mais caminhar na presença de Deus. Sabe, talvez você amava somente aquela função, aquele cargo que você tinha, mas você não amava Deus. Volte a amar a Deus. Volte a desejar a Deus, volte a querer Deus, como na primeira vez. Lembre da primeira vez, do primeiro amor, daquele momento onde você, sem saber como e o porquê, você se rendeu, levantou as suas mãos e falou: Senhor, eu estou aqui de braços abertos, de peito aberto, para que você entre na minha vida e faça o que o Senhor deseja. Lembre desse dia, desse momento onde Deus, Ele falou contigo intimamente, que você não teve como resistir, você se entregou. Davi, ele amava a Deus. Davi queria Deus. A primeira coisa que Davi fez quando se tornou rei foi ir atrás da arca do Senhor, para trazer novamente a presença de Deus ali aonde era o lugar dela. E ele fez um grande sacrifício por isso. E você, o que você está fazendo para estar diante de Deus, na presença de Deus? Ou você está simplesmente olhando, como muitos estão dizendo e falando: não tem mais jeito, não tem mais solução. Essa fala sua é um muro, é uma dúvida, é uma incerteza. Você tem medo de se render a Jesus, de amar a Deus, porque talvez você sofra consequências com isso. Talvez você sofra com esse momento que nós estamos passando, com essas incertezas. Poxa, e agora, meu? Eu tava na igreja, tava tudo bem, tava tudo dando certo. As promessas de Deus, eu tinha planos, eu tinha projetos, eu tinha muitas realizações para acontecer. E esse momento cessou tudo isso. Tanto porque isso está afetando a economia do país, a economia dos nossos lares, está afetando nossos bolsos. E algumas realizações, alguns sonhos só são possíveis com a ajuda do financeiro. Mas saiba que uma promessa soberana, eu chamo de promessa soberana, aquela promessa a qual a própria palavra diz que o rei, ele está voltando, que o rei, ele vai surgir nas nuvens, as nuvens vão trazer o rei, e a trombeta vai soar, e a sua igreja estará com ele, vai subir com ele, vai encontrar com ele. Esse tem que ser o seu maior desejo, o seu maior querer, isso tem que ser a sua vida. Você tem que dedicar a sua vida para isso, para esse encontro. Se você viver o seu cristianismo simplesmente baseado em promessas terrenas, ele terá um fim. O próprio Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 15, que se nós, homens, esperamos as promessas de Deus apenas pelo que é terreno, nós somos os mais miseráveis homens que existem na terra. Há uma promessa soberana. Há uma promessa onde o próprio Cristo diz: eu vou voltar, eu vou resgatar a minha igreja, eu vou salvar aquele que esperou, ao que vencer, ao que não desistir, ao que persistir, perseverar nessa fé, nesse cristianismo, a qual desde a fundação do mundo, dos céus, eu venho anunciando, eu venho falando sobre isso. Toda a história bíblica, toda a história humana está convergindo para este momento. Toda a história, tudo que está acontecendo está convergindo para este momento. E você não pode desistir agora, você não pode parar agora. Ele vai voltar. A trombeta vai soar. E nós vamos até ele, encontrar com ele. Não desista, meu irmão. Não pare. Desça desse muro. Desça desse muro.
Pare de se agarrar a essa mágoa. Ah, mas você não conhece a minha vida, me ofenderam, falaram isso de mim. Faz parte da sua vida, faz parte do momento. Quantas pessoas talvez você não se lembre, não venha à sua memória, mas quantas pessoas talvez você já ofendeu? Quantas pessoas talvez você já magoou também? Por isso que o próprio Deus diz: se vocês não se perdoarem, se vocês não se perdoarem uns aos outros, como poderei perdoar vocês? Como poderemos receber o perdão divino? Como a parábola que Jesus conta daquele homem que o rei perdoou uma grande dívida. O rei perdoou uma grande dívida que ele tinha. Só que quando ele saiu dali, que ele estava caminhando e encontrou o homem que devia para ele, ele mandou prender aquele homem. Ele não perdoou aquela dívida. Entenda, você recebeu um perdão divino. Você recebeu um perdão divino. Um perdão de Deus, que só Deus pode dar. Que foi pago numa cruz aonde o Cristo derramou todo o seu sangue. Para que esse perdão fosse dado a nós. Jesus não desistiu. Jesus não parou. Jesus, ele não ficou duvidoso. Ele foi. Ele se entregou. Ele se doou por mim e por você. Você não pode desistir agora. Você não pode parar agora. Você tem que continuar. Se levante. Assim como o anjo disse para Elias: levante, beba água e coma pão. E continua, porque a jornada é longa ainda. Não pare. Não pare. Ame a Deus acima de tudo e de todos. Acima de todas as coisas, ame a Deus. Esteja com Deus. Deseje estar com Deus. Deseje conhecer a Deus. Deseje ter contato com o Pai, com o Criador. Deseje conhecê-lo através do Espírito Santo na sua vida. Clame a Ele. Grite se preciso. Chore se preciso. Não tenha vergonha de Jesus. Não tenha medo de passar vergonha por Jesus. Não tenha medo da opinião dos outros, do que o mundo fala, do que os outros estão dizendo, se estão questionando o seu Deus. Ele é o Deus vivo. Toda a história está convergindo para esse encontro, para a soberana promessa, onde Cristo irá buscar a sua igreja. Viva por isso. Não viva por promessas terrenas. Não baseie sua vida em promessas terrenas. Baseie sua vida na promessa soberana, a promessa eterna. Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra com vocês hoje. Deus abençoe você. Espero te encontrar, falar com você. E desde já agradeço a todos por mais essa oportunidade. Se você estiver vendo esse vídeo, eu vou fazer uma oração agora. Se você talvez sentiu que essa palavra falou com você, foi de encontro ao seu coração. Se você se encontra nessa situação de dúvida, de incerteza, achando que essas adversidades são maior do que o poder de Deus, a mão de Deus sobre nós, a presença de Deus sobre nós. Talvez você não esteja voltando, você não esteja conseguindo estar com Deus, mas talvez você amou somente aquilo que Deus podia te dar, podia fazer. Você não amou Ele. Deus, Ele não ama a nós pelo que nós podemos fazer a Ele. Deus, Ele não é um Deus que está carente de adoração. Deus não está exigindo adoração. Deus não está lá chorando por adoração. Vocês não me amam, vocês não clamam. Ele ama você por aquilo que você é. Porque melhor do que ninguém, Ele conhece você. Mais do que você mesmo. Feche seus olhos aonde você estiver.
e faça essa oração comigo. Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo seu Filho Jesus, que morreu naquela cruz, que não desistiu, não parou, foi até o fim, Senhor. E o seu fim foi uma morte cruel, uma morte terrível, mas foi necessária, Senhor, para que hoje nós tivéssemos a vida dele em nós. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Se em algum momento, Senhor, eu desisti, eu parei, se em algum momento eu duvidei, eu questionei, se em algum momento, Senhor, a opinião dos homens falou mais alto do que a sua palavra, me perdoe, Jesus. Me perdoe. Eu quero amar a Ti, eu quero estar contigo, Jesus. Eu quero estar contigo, eu quero andar contigo, Jesus. Assim como Enoque andou com o Senhor, como Abraão andou contigo, assim como os homens da Bíblia, os profetas, assim como os discípulos estavam, Senhor, ali na presença de Jesus, assim como eles foram impactados pela glória do Espírito Santo na vida deles, e eles impactaram, Senhor, o mundo, nós queremos também ter, Pai amado, essa ousadia, essa intrepidez, Pai, em nome de Jesus, de impactar, de falar, de pregar, de anunciar as boas novas, Senhor. Enche-me com Tua presença, em nome de Jesus. Amém.